Nos últimos anos, a região Nordeste vem se destacando no cenário nacional, sendo na área educacional com as melhores notas no Enem e Olimpíadas de Matemática, bem como na economia, onde muitas empresas têm escolhido nossa região para se instalar. O professor e especialista em relações internacionais, Matheus Souza, no primeiro capítulo do livro Relações Internacionais, Geopolítica e Defesa, detalha a importância da região Nordeste para o desenvolvimento do Brasil. Um dos fatores básicos diz respeito às potencialidades naturais, né, da região. Na pesquisa, eu pude verificar, por exemplo, que autores como Manuel Corrêa de Andrade, já desde a década de 60, na década de 70, já tinha levantado, o Manuel Corrêa, lá em Pernambuco, por exemplo, já tinha levantado uma série de exemplos de investimentos importantes, não só para a região, mas para o desenvolvimento brasileiro, né? Para o desenvolvimento nacional como um todo, investimentos em infraestrutura, na parte de energia, por exemplo, né? Em polos industriais, como os nossos aí, da Bahia, etc. E muito em função, né, das potencialidades da própria região, das potencialidades naturais. A gente pensa, por exemplo, mais recentemente, nos avanços em termos, né, da matriz energética, da energia eólica, por exemplo, a gente tem um exemplo positivo, né, na própria Bahia. Então, fora outras questões vinculadas à própria geografia física da região, né? Bom, um outro elemento me parece ser a retomada por parte da região como um todo, né, mas também de governos nos últimos períodos, né, nos diferentes estados da região, de uma noção e de um interesse realmente em retomar planejamentos estratégicos de desenvolvimento, focados no desenvolvimento regional, né? Ao nível da região Nordeste, me parece um exemplo positivo o próprio consórcio Nordeste, né? E também a gente poderia citar exemplos de iniciativas governamentais ao longo de cada estado, né? Então, isso é um outro fator que assim, favorece, né, a atração de investimentos de empresas nacionais e internacionais, né, favorece essa dinamização da economia nordestina, né? Enfim, não adianta a gente ter somente a potencialidade da geografia física, a capacidade do povo nordestino, se a gente não tiver planejamento estratégico voltado para o desenvolvimento intrarregional, sem largar a mão da perspectiva nacional. O Nordeste ele tem se destacado bastante no campo educacional. Tem superado estados do Sudeste em provas como o Enem. O último Enem, o maior número de redações nota 1000 foi aqui no Nordeste. As escolas com maior IDEB estão no Nordeste. Na sua visão, o que ocasionou essa mudança desse cenário? Bom, me parece, eu acho que um fator relevante e central é a crescente percepção por parte da nossa população nordestina de que o caminho para superar as dificuldades econômicas, sociais, é a educação. Me parece que essa é uma percepção que tem cada vez crescido mais. Eu falo num ambiente até familiar mesmo, sabe? Não é uma percepção assim voltada para uma leitura mais geral, não. Estou falando de cada família, né? Eu acho que essa é uma noção que tem um valor, né? Que tem crescido no seio das famílias, de mais baixa renda, de renda média, etc. Iniciativas, inclusive de escopo nacional, como as do primeiro governo Lula, do segundo governo Lula,
que incentivam, por exemplo, a permanência na escola, a diminuição da evasão escolar, apesar de que a última pesquisa mostra que ainda é um desafio a manutenção dos estudantes, né, para concluírem o ensino fundamental e médio, mas isso no Brasil todo, não só no Nordeste. Os programas de escopo nacional acho que geraram um impacto positivo naquele momento e que permanece na medida em que os filhos e filhas dessas famílias de mais baixa renda que no século passado praticamente não conseguiam acessar o ensino superior, começaram a conseguir e esse valor da educação permaneceu. Então, eu como professor do ensino superior privado, ensino superior público, na Bahia, fui percebendo, né, nas minhas classes o fortalecimento dessa perspectiva de que a educação é um caminho não só para conseguir uma melhor posição no mercado de trabalho, mas para que as pessoas se qualifiquem mais ainda como cidadãs. Na sua publicação, o senhor fala a respeito da xenofobia. Ultimamente, os nordestinos têm sofrido muitos ataques, do que torna o Nordeste hoje tão atrativo para os investimentos, o desenvolvimento que o Nordeste, da região Nordeste nos últimos anos, a questão educacional que tem superado todas as regiões do Brasil. O senhor entende que tudo isso tem motivado esses ataques ou seria ali motivado por um despeito ou uma inveja? Eu acho que esses fatores mais recentes, como os indicadores, por exemplo, sobre os quais conversamos, eles podem ser uma espécie de gatilho para dar vazão a uma mentalidade que já é anterior, né? A percepção preconceituosa que algumas regiões do Brasil têm sobre a nordestina, ela já existe há muito tempo. Um dos autores que eu pesquisei no meu trabalho é o Everardo Beckhauser, por exemplo, que escreveu ali textos na década de 1920, 1930. Ele já apontava para esse preconceito, né? Ele já falava da necessidade de que esse preconceito fosse combatido. Então, não é algo de agora, né? Esse preconceito, ou essa visão, né, que busca diminuir a região Nordeste e os nordestinos, está com suas raízes em alguns elementos, inclusive históricos. Talvez não. Me parece que o principal deles seja realmente a questão do racismo estrutural, que é uma realidade na sociedade brasileira, né? A região nordestina é mal, entre aspas, né? Porque na verdade ela não deveria ser mal vista, mas ela é mal vista por esses outros estados, por algumas pessoas desses outros estados, por conta de fato do racismo que habita no coração dessas pessoas. Esse racismo também se traduz nessa xenofobia contra o nordestino, que não é necessariamente afrodescendente, por conta, né, da questão de nossa cultura, muito atrelada à herança africana, né, muito atrelada à nossa própria realidade do sertão, né. Isso, de fato, é transformado numa xenofobia, mas com a raiz no racismo. Então, quando a gente tem episódios como esses resultados positivos do Enem, último Enem, ou quando o Nordeste mostra seu peso político para decidir uma eleição nacional, como foi o caso de 2022, né? Esses fatores, esses acontecimentos, eles propiciam oportunidades para que se destile e se externalize esse preconceito, né? E claro que eu concordo com o que
está colocado na sua pergunta. Me parece sim que esse preconceito, esse racismo histórico, estrutural, nessas ocasiões, ele vem envelopado com esse embrulho da inveja, do despeito, né? De não aceitar que aquele outro, que aquele sujeito que no meu imaginário, na minha percepção, possui uma identidade menor, menos importante, né, do que a minha, que sou de outra região, que sou de outra família, que sou de outra origem, etc, 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 eu não aceito que ele demonstre estar sendo superior a mim em áreas específicas, como a da educação, como a da política, o que seja. Então, ele funciona como um gatilho para destilar esse ódio que já é ancestral em algumas pessoas de outras regiões. Eli Beltrão, para o programa Levante a Voz.